Alô, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Quinta-feira na área, né? E toda quinta-feira, às 9 horas da noite, nós estreamos aqui no canal conteúdos de história do cristianismo. Todos os conteúdos que já foram inaugurados aqui no canal estão à disposição. E hoje a gente dá continuidade. Nós estamos na Idade Medieval. E se você ainda não adquiriu o meu e-book para acompanhar todo esse conteúdo com detalhes, você está perdendo. O link está aqui na descrição do vídeo, como também está no link da descrição desse vídeo o meu curso completaço de teologia sistemática. São 70 aulas com certificado, acesso ilimitado. Adquira hoje mesmo que você vai gostar demais desse curso. Para quem tem aqui o meu e-book, o conteúdo da aula de hoje está na página 80, que é quando eu falo sobre o fortalecimento da igreja no mundo ocidental. Vamos nos posicionar, né? Você que tem acompanhado aqui as nossas aulas de história do cristianismo sabe que nós estamos na Idade Medieval, que na Idade Medieval a igreja se tornará a grande instituição do mundo ocidental, da Europa, né? Se tornará a instituição mais poderosa, com o Papa, o homem mais poderoso, né? Talvez do planeta, do Ocidente com certeza, e há um processo que vai desencadeando esse fortalecimento da igreja no mundo ocidental. Né? O primeiro processo começa com a ausência do imperador da capital Roma, quando ele vai lá para o Oriente, né? E deixa o Ocidente meio que à deriva. E aos poucos o Papa, o Bispo de Roma, vai assumindo essa proeminência. Mas não é só isso, né? No século VIII, como eu falei na aula, há uma ou duas aulas atrás, no século VIII surgiu na Europa medieval um documento chamado A Doação de Constantino, que possivelmente foi usado, reivindicado pela primeira vez pelo Papa Nicolau I. Papa Nicolau I, que foi Papa do ano 858 a 867, ou seja, no século IX. O Papa Nicolau I, com base no documento chamado A Doação de Constantino, reivindicou possessões de terras na Itália, na Península Itálica toda, e também autoridade, né? Porque o que era o documento A Doação de Constantino? Seria um documento escrito na época do imperador Constantino, de que ele ficou doente de lepra, e a lepra era uma doença incurável, e nesse processo ele foi visitado pelo bispo de Roma daquela ocasião, o Papa Silvestre I. O Papa foi visitar o imperador, orou por ele, abençoou ele e, milagrosamente, o Constantino ficou curado e livre da sua lepra. E ele ficou tão agradecido, ele ficou tão grato, que ele resolveu doar muitos territórios que eram do Império para a Igreja de Roma. Não só o Vaticano, mas territórios durante toda a Península Itálica. E mais do que isso, o Constantino teria dito nesse documento que ele estaria se mudando para Bizâncio, que vai se chamar Constantinopla, para não interferir na liderança do bispo de Roma. Esse texto ele é usado pelo Nicolau I, pelos papas, seus sucessores. A igreja expande o seu domínio territorial, expande a autoridade do bispo de Roma. Aí é claro que anos depois, né, descobriu-se que esse documento foi forjado. Esse documento não era da época do Constantino, era do próprio século VIII, mas aí também os territórios já estavam tomados, dominados, e aí a coisa já tinha mudado de rumo já há muito tempo, né? Então, isso faz com que a igreja vá se tornando, principalmente no período feudal, uma grande dona de terras, uma grande senhora de terras. No século X também nós temos um outro episódio bastante interessante, que foi a chamada Reforma Monástica, que acontece no século X, principalmente das lideranças ligadas ao movimento de Cluny,
movimento cluniacense, que faz uma reforma interna no seu mosteiro, lembrando que mosteiros existem desde a antiguidade, né? Mas esse movimento, esse mosteiro de Cluny faz uma grande reforma interna, luta contra a simonia, luta contra a corrupção, luta contra a degeneração que parte do clero vivia naquela época, reformula toda a moralidade dos seus internos, estabelece uma qualificação, tanto moral quanto intelectual, para esses monges, né? Vai abraçar um processo de purificação, também vai ter lideranças ligadas diretamente ao Papa, né? O Papa vai ter um controle direto. É um movimento que ajuda a fortalecer a cultura medieval, o latim como língua culta da Idade Medieval, né? E aí você vai percebendo como esse movimento ele é super importante. Ele tem também o ideal de uma igreja que fosse livre do poder civil, ou seja, livre da simonia. Você sabe o que é simonia? Simonia é a venda de cargos eclesiásticos, né? Naquela época, os nobres queriam ter maior influência, maior poder, maiores terras. Eles entravam para o sacerdócio, na maioria das vezes sem ter nenhum tipo de vocação para aquilo, né? E muitas vezes eles adquiriam títulos de bispo, títulos de cardeal, na base do dinheiro mesmo, na base da troca de favores, né? É claro que isso não acontece no Brasil de hoje, em pleno século XXI. Não tem ninguém que foi consagrado, chegou ao ministério por outros interesses que não seja pela legítima vocação ao sacerdócio e tal, mas naquela época isso acontecia e várias pessoas, não só cargos eclesiásticos, mas funções eclesiásticas também, como o cara que cobrava pedágio numa determinada ponte que dava acesso a outro lugar. Isso era passado, às vezes, de pai para filho. E, às vezes, as pessoas vendiam ou compravam esses cargos na base do dinheiro mesmo, né? O que era chamado de simonia. E esse movimento luta contra a simonia, quer livrar a igreja da simonia, quer que na igreja só se tenha monges, sacerdotes, que foram vocacionados para isso e não que são pessoas civis e chegaram lá por outros caminhos, né? Também tem como ideais a luta pelo celibato, que ainda não é obrigatório para todo o clero nessa época, mas para os monges já era, né? Embora a maioria também já seguisse voluntariamente o celibato, mas queria a oficialização desse celibato, queria os votos de pobreza, os votos de obediência, né? Interessante que esses votos de pobreza eles são bem antes até, muito antes da teologia da libertação, está relacionado bastante a São Francisco de Assis, essa reforma é bem anterior a Francisco de Assis, né? Uma vida mais simples, mais modesta. Os monastérios medievais eles tiveram um valor importante para o saber, para a cultura medieval, para a cultura ocidental, porque eles foram, durante muito tempo, durante algumas oportunidades, uma fortaleza de preservação de livros, numa época que era caríssimos livros, quase ninguém sabia ler e escrever, né? Eles preservaram esses livros, esses textos, esses escritos antiquíssimos. E por conta da ação desses monastérios, boa parte da cultura ocidental não se perdeu nas invasões que o Ocidente sofreu durante tantos momentos do período medieval. Inclusive, se hoje você tem a Bíblia impressa na sua casa, que você pode ler, consultar a hora que você quiser, você também deveria ser grato aos monastérios medievais, porque eles também protegeram a Bíblia. Caso contrário, ela teria provavelmente sido destruída, desaparecida da nossa história, da nossa cultura, e também não foi graças ao trabalho dos monastérios, né? Infelizmente, depois o movimento de Cluny vai perdendo a sua força, vai se distanciando desses ideais, mas algum tempo depois tem o movimento de Citeaux, que resgata também esses valores de reforma espiritual e dá um fôlego muito importante para a igreja medieval naqueles cenários tão complicados.
E nesses períodos também a igreja contou com a liderança de líderes muito habilidosos, né? Teve episódios que foram exceção à regra, como o Papa Bento IX, que foi Papa 3 vezes, porque ele vendeu o cargo, depois se arrependeu, voltou ao cargo, aí depois negociou novamente, aí depois queria voltar outra vez, falou que não valeu. Enfim, uma balbúrdia enorme que a gente vai falar em outros momentos aqui, e que eu já sugeri um livro espetacular sobre esse tema, do professor Leandro Duarte Russi, da editora Vozes, o homem que foi 3 vezes Papa. Eu já sugeri aqui num vídeo de indicação de sábado, e você deve ver esse vídeo e também adquirir esse livro, que é muito legal, e é um professor especializado em história medieval, né? Agora, fora essa exceção, teve grandes lideranças como Nicolau I, como eu falei, foi Papa no século IX. Ele teve um episódio com o imperador Lotário II, né? Eu já falei sobre esse nome, né? Tem Lotário que acha que todo mundo também é Lotário e tal. Mas ele quis se divorciar da sua esposa, uma mulher chamada Teutiberga. Imagina, uma mulher chamada Teutiberga. Enfim, ele quis se separar da Teutiberga. A Teutiberga foi até o Papa, reivindicou o Papa, e o Papa interveio naquela história e obrigou o imperador a voltar para a Teutiberga. Imagina o casamento entre o Lotário e a Teutiberga. Coisa interessante isso, né? E a gente vai ver isso com uma certa frequência. Os papas tendo uma autoridade tão grande, e ainda nem chegou ao ápice desse poder, mas os papas tendo um poder tão grande que eles são capazes de manipular os imperadores, os reis. Claro que às vezes isso deu errado, e eu vou contar a história para vocês em breve sobre isso. Também o Papa Leão IX, né? O nome Leão quase sempre é relacionado com grandes personagens. Leão I, Leão Magno, que é o primeiro a interpretar, né, aquele texto lá, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o primeiro a interpretar como sendo a pedra os sucessores de São Pedro, né? O Leão III, que quase entrou pelo cano, quase foi condenado como heresia, mas coroou como imperador o Carlos Magno. Em troca, o Carlos Magno o livrou dessa condenação. Leão IX, depois Leão XIII, que tem uma história incrível, que a gente vai falar quando chegar na Idade Contemporânea, né? O Leão X passou um perrengue lá com Martim Lutero, né? Mas aí não foi um cara tão grande assim. Mas o Leão IX, que foi Papa de 1049 a 1054, foi alguém que ganhou um nome muito importante, porque quando ele foi eleito para ser Papa, ele saiu da onde ele estava e foi peregrinando até a cidade de Roma, até a igreja em que ele tomaria posse. E isso deu a ele um reconhecimento diante da população como alguém espiritual, como alguém devoto, como alguém piedoso, e essas marcas o acompanharam ao longo do seu pontificado. Inclusive, foi através das reformas feitas por ele que a simonia foi abolida, pelo menos temporariamente, que na época de Lutero ela já estava sendo praticada de novo. E foi através das reformas de Leão IX que o celibato foi institucionalizado definitivamente na igreja e para o clero, né? Ou seja, praticamente na virada do primeiro para o segundo milênio, né? Então a igreja, por esses motivos e outros, vai se fortalecendo e vai se tornando uma instituição poderosíssima. E se você quiser saber com mais detalhes, adquira aqui o meu e-book, é só R$30. Você já recebe na sua casa imediatamente, começa a ler a hora que quiser. E, é claro, você também pode estudar teologia com a gente. História do Cristianismo está no nosso curso. É só você se tornar membro Café Completo. Só vai pagar, dá uma olhada nisso, só preste atenção nisso. Você só vai pagar R$ 29,99 por mês, não tem acréscimo, não. R$ 29,99 por mês. Você vai ajudar o canal e vai ser aluno da Escola de Capacitação Teológica, fazer um curso de 3 anos, pagando R$ 29,99 por mês. Só não entra quem está de bobeira mesmo, né? Deixe seu like, um abraço e amanhã eu volto com mais conteúdo por aqui.